Hoje é 24 de junho de 2020. Este escriba aproveita os poucos momentos em que se põe fisicamente no escritório, acata de documentação para cumprir o preceito do isolamento, embora São Paulo já esteja uma parte entreaberta para que o povo, o consumista e aquele produtor não se estiolem de um e de outro lados. É plural, de um e de outro lados. O preço é caro e bastante. Consta, o escriba leu nos jornais hoje que o número de contágios em São Paulo é ali por volta de 1 milhão e pouco, quiçá. Faz parte do jogo da vida. É o desafio entre os bichos e os humanos. Pior seria, e muito pior, ao tempo da velha China. Este escriba leu este livro inteiro várias vezes, Paisagens do Medo. E Fu Tuan, ele conta, inclusive, problemas surgidos com a administração da lepra, em que os leprosos eram exterminados ocasionalmente, eram exilados, também como costume, e época em que os potentados, aqueles que podiam, iam arejar as narinas em lugares mais puros, como fazem hoje aqueles melhor dotados economicamente no Brasil e no mundo, na expectativa ou na experienciação de que o ar purificado não lhes traga o eflúvio da bicharada microscópica andando por aí. É assim e não é assim aos que classificam esta experiência terrível pela qual o país está passando, aqueles que classificam isso como ofensa a Deus ou aos deuses e, eventualmente, às deusas para aquelas religiões ou aqueles setores da crendice que se especificam em torno também de deusas do sexo feminino, no sentido de igualdade entre homens e mulheres. Os seres humanos não devem ser machistas, nem naquilo que diz com a crença no mundo supraterreno, se assim se pode dizer. De qualquer maneira, nós estamos aqui e voltamos a casa, depois de fazermos uma pequena reflexão sobre o que vem acontecendo, inclusive na área ou no setor da nossa política maior em Brasília, em que o Poder Executivo Central parece estar absolutamente fora dos eixos, sem saber exatamente o que fazer, até mesmo na saída do ex-ministro da Educação para o exterior, que chega lá nomeado para um cargo importante, mas saiu daqui
sem ser coisa alguma. Não era mais ministro, embora tivesse passaporte diplomático, e era ministro, chegando lá com um passaporte de diplomata que não mais teria ou tinha algum valor probante ou formalizado. Esse é problema deles. Eles vão de se entender. Dizem que o uso do cachimbo faz a boca torta e dizem mais, as palavras têm força na plenitude. Quando se diz uma série de coisas com reflexos na comunidade inteira do Brasil, sabe-se que aquilo que se diz tem consequências. O dizer tem consequências, a omissão também as tem. O ex-ministro da Educação, e hoje nomeado para cargo importante no exterior, há de se ajeitar lá fora, assim como também a diplomacia brasileira vai precisar fazer um esforço muito grande para estabilizar as anormalidades postas no exterior com essa nomeação anômala ou extravagante, alguns diriam estapafúrdia. Faz parte, integra-se nesse conflito que cada vez vai ser mais avolumado num embrulho cujas pontas vão de ser cada vez mais difíceis de serem localizadas. O presidente está sendo posto numa esquina escura, sim, em razão dessa problemática paralela a envolver a filharada. E estão a acontecer características muito esquisitas. Por exemplo, um juiz de primeiro grau, lá no Distrito Federal, determina que o presidente da República não saia sem o uso das máscaras. O exemplar de uma delas está à frente deste escriba a ser posto assim que terminar esta manifestação verbal observada à distância regulamentar, inclusive, porque é preciso obedecer às regras de momento, curiosamente, ou extravagantemente, ou anomalamente, ou numa situação separada da normalidade daquilo que costuma integrar a prerrogativa maior do presidente da República. O juiz da esquina, na área civil ou na área extrapenal, pode receber um pleito movido por particular contra o presidente enquanto pessoa física, ou mesmo ligando-se o comportamento da presidência a alguma sequela da atividade enquanto exercendo o maior cargo do Poder Executivo Nacional. Então, o juiz de primeiro grau determinou que o presidente da República use a máscara. E com grande probabilidade, com 90% de certeza, essa determinação é manifestada competentemente, como limite da jurisdição, diga-se de passagem, pelo juiz da esquina, aquele com competência territorial para decidir sobre essa questão, que tem uma certa dose de comicidade, mas é também
muito sólida nos pressupostos autorizadores da determinação judicial emanada de um magistrado do Distrito Federal. Dito isto, e fundado também no fato de que as comunicações hoje via online ou via internet precisam ser rápidas, porque os destinatários se cansam também com muita imediatidade daquilo que é feito, exigindo profundidade de reflexão ou do raciocínio ou de análise das provocações intelectuais postas pelo comunicador. Firmado nisto, este antigo criminalista fecha o jornal, deixa de lado o livro Paisagens do Medo, que contém figuras realmente impressionantes das pandemias que houve na China há séculos atrás, em que a criatura morria assim, mas morria de fome no meio das sequelas das estradinhas de areia existentes no caminho. A criatura morria de fome, morria porque não tinha o que comer. Dentro do contexto, é preciso dizer, no mínimo, que nós melhoramos bastante, porque no Brasil não se tem notícia de que alguém esteja a morrer famélico, encostado num muro escuro de uma palafita. Morre, sim, mas morre agredido. Mora a poder de cacetadas policiais, morre surrado pela autoridade, morre baleado, por engano ou não, mas morre baleado. Isso acontece por aqui, a ponto de assustar bastante os analistas daquilo que vem acontecendo. Mas morrer de fome como epopeia gerada por esta pandemia parece que ainda não aconteceu. Se e quando vier a acontecer, vai ser uma tragédia a mais, mas é um fenômeno que ainda não sucedeu. Fundado nisto, este antigo cronista fecha o jornal, deixa de examinar as peculiaridades dessas pandemias terríveis que assolaram o globo terrestre nos séculos passados. Consola-se um pouco, porque não temos, por exemplo, uma pandemia de leprosos. Isso já passou. Nem outras incrivelmente feridoras da chamada intangibilidade do ser humano. Acontecia bastante. Ainda não temos isto. Temos perigosíssima reunião de bichos andando aqui e ali, voejando, quiçá, em volta da nossa brasilidade. Mas estamos a lutar, quiçá, localizando uma vacina a prazo médio, que, segundo os entendidos, é a única possibilidade que temos de solucionar essa terrível tragédia que está escondida atrás das nossas portas. E gerada essa tragédia pelos bichos micrométricos que alguém mandou de algum lugar para lugares remanescentes. E la nave va.